Fala aí, pessoal, estamos aqui de volta em novo formato. A gente vai fazer um vídeo que não está ao vivo, mas a gente vai falar um pouco sobre o assunto do dia. No final das contas, o Diniz permanece no comando do São Paulo. Desde o jogo contra o Coritiba, havia um zoom de que ele pudesse cair nesta segunda-feira. O treino era de manhã, mas o fato é que o Diniz não caiu. O Diniz continua treinador do São Paulo, apesar da crise, apesar do momento. E aí, como eu falei, tinha uma conversa de que ele podia cair, mas ele ficou. Então, eu estou aqui com o Arnaldo Ribeiro e vamos tirar algumas dúvidas sobre esse processo. O que aconteceu de ontem para hoje? Mudou de opinião? Ficou porque ficou? Então, minha primeira pergunta, Arnaldo, é a seguinte. Quer dizer, a primeira pergunta é: faça a sua inscrição e dê o seu like aqui para a gente. Principalmente, faça a sua inscrição no canal. A gente está sempre postando coisas novas, estamos em cima dos assuntos aí. Então, minha primeira pergunta, Arnaldo, sobre esse tema é: o que aconteceu que o Diniz, para ele ter ficado, o Diniz ter permanecido no cargo, sendo que havia uma conversa muito forte de que ele não permaneceria. O que aconteceu? Por que ele ficou? Bom, Tironi, pessoal, galera, fiéis seguidores, estou aqui no mesmo local, se vocês perceberam, do podcast Posse de Bola. Estou aqui sentado no mesmo lugar desde de manhã. Depois do podcast, fiquei na apuração, aquele zoom, como você disse, da manhã. Só troquei a camisa, que eu estava com um decote muito ousado, sabe, Tironi? Então, assim, fica meio polêmico para o nosso Tem canal. razão. Canal meio... É um canal puro, canal, né? Para não assustar os nossos seguidores, então só troquei a camiseta, mas estou aqui no mesmo local, já com bumbum chato de tanto apurar e tudo mais. Bom, o que aconteceu, Tironi, foi que existiu a conclusão, depois do jogo com o Coritiba, inclusive entre os principais defensores do Diniz, ou os poucos defensores do Diniz ainda no São Paulo, Raí, Alexandre Pássaro, a direção, Leco, que foi a pior partida do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, não só em termos de atuação, como em termos de atitude, aquela palavra surrada, sabe? Atitude, desempenho, envolvimento, e que, de fato, algo precisaria ser feito para o que eles consideram uma trinca de partidas muito importantes pela frente, a começar pelo jogo da quarta-feira contra o Atlético Goianiense no Morumbi. E aí, antes do treino de hoje, e por isso o treino de hoje era importante, ele começava às 10 da manhã, nós aqui gravando o Posse de Bola, e tentando apurar se o Diniz daria o treino ou não, porque a gente sabia que ele estava numa reunião com os diretores. Sabe aquela reunião de lavar de roupa suja? Sim. Se o Diniz aparece lá de bonezinho para apitar o treino, significa que ele fica. E quando a gente acabou o Posse de Bola, eu vi um post do Eduardo Afonso, nosso ex-companheiro de ESPN, dizendo que Diniz está dando treino no centro de treinamento, um indício de que ele continuaria. Mas aí eu fui um pouco nos meandros, o que teria acontecido nesse bate-papo pré-treino que teria assegurado a permanência do Diniz. E nada mais foi que o seguinte, Tironi, uma última chance. Eu até escrevi no Twitter, postei lá no blog nosso do Posse de Bola no UOL, essa situação, uma última chance com alguns pré-requisitos. E o primeiro deles é mudança no conceito e no time já para o jogo, para o próximo jogo. Então, o Diniz vai ser obrigado a repensar algumas situações para essa partida contra o Atlético Goianiense, entre as quais a escalação, só levando em consideração que ele não vai ter todos os jogadores à disposição para o jogo contra o Atlético Goianiense, mas ele vai ter que mudar a escalação para essa próxima partida. Foi uma das pré-condições para ele continuar. Muito bem. Bom, vai ter que mudar a escalação. Então, vai ter gente que vai sair, claro, vai ter gente que vai entrar. Quem são os cotados aí para sair? Quem são os cotados para entrar nesse time? Então, Tironi, é curioso o fato de que a ausência certa, mas a ausência certa nessa partida seja justamente o Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Luciano, o que tem a ver com essa história? Ele estava entre os possíveis barrados? Não, o contrário.
a atitude que o Luciano tem mostrado, sabe aquele bico na placa de publicidade quando é substituído? Uhum. A indignação é justamente o que a diretoria do São Paulo espera de todos os jogadores a partir dessa próxima partida. E ela avalia que as escolhas do Diniz, a partir daquele momento, eu até escrevi no blog, Tironi, que é mais um momento do Diniz, mais uma fase do trabalho do Diniz que já completou mais de um ano. Aquele momento da troca dos zagueiros, Bruno Alves e Arboleda, por Diego e Léo Pelé, ela privilegiou o aspecto técnico. Então o Diniz, a partir daquela troca, ele só colocou jogadores tecnicamente privilegiados, privilegiou os jogadores técnicos. Agora é, digamos, um passo atrás. É priorizar o jogador. Eles adoram esse nome, me falaram, me escreveram. O aspecto anímico, sabe, Tironi? Aqueles caras capazes de incendiar o time pelas atitudes, pelas divididas, como se o São Paulo tivesse que, digamos, resgatar daqui até quarta-feira alguns Lucianos que não estão sendo escalados. E aí eu posso listar para você. Um deles seria o Bruno Alves, não por acaso escolhido pela torcida naquela enquete da Globo pós-jogo como o melhor em campo sem ter atuado, porque ele representa um pouco essa situação. Outro jogador cotado para entrar, que está sendo escanteado, o Luan, pela sua atitude em campo também. Até o Trellis, que tem entrado e mostrado muita gana e entrou contra o Curitiba faltando segundos, isso até pegou muito mal para o Diniz, é um dos cotados a entrar. E aí, cotados a sair aqueles que têm mostrado menos atitude, menos inconformismo, mais passividade. E aí posso colocar os dois substituídos no intervalo em Curitiba, o Tietê e o Pablo. Não é uma questão de falta de empenho, se é que você me entende, é uma questão... Não estou dizendo que o Tietê e o Pablo estejam de sacanagem, mas eles não têm mostrado inconformismo. São dois desses caras. Talvez o Vitor Bueno força para reagir mal contra o Curitiba. Isso, exatamente. O Vitor Bueno que nem entrou mal contra o Curitiba, mas também falta um pouco de vibração. Então o Diniz vai ser obrigado a resgatar alguns jogadores que são capazes de incendiar o time. E aí, Tironi, digamos o seguinte: você me falou do Bruno Alves, mas vem cá, quem está jogando no lugar do Bruno Alves? O Diego não é um dos caras que tem mais colocado atitude e ido bem? Fato, Tironi. Então o Diego não sairia do time. Jogariam juntos, ou o Diego jogaria no meio, é uma possibilidade, como volante, como jogava na base. Então, assim, esse novo time vai ter que ser desenhado no treino da terça-feira, mas ele terá que passar por modificações. Entendi. Bom, então vai mudar bastante. Considerando o jeito que o Diniz monta seu time, né? Todo rebuscado e tal, não é um negócio simples. Agora, minha pergunta é: então quer dizer que se o time chega quarta-feira e mostra a reação, ganha do Atlético Goianiense, o time vibra, cada vez que a bola sai para a lateral, todo mundo comemora como se fosse um gol, o time reage, aí quer dizer que o Diniz, então, está garantido? Não, só terá passado pelo primeiro dos 3 obstáculos. A conta da diretoria, a missão colocada pelo Diniz é simples. Primeiro passo, Atlético Goianiense, ou vitória ou queda. Não tem outra solução. Vencendo o Atlético Goianiense, Palmeiras, sábado no Allianz Parque. Ou empate, ao menos, ou queda. E aí, terceiro jogo, final do recorte, Fortaleza, Copa do Brasil, quarta-feira, em Fortaleza. A Copa do Brasil é considerada a prioridade absoluta nesse momento, por ser o torneio onde o São Paulo tem possibilidades ainda, né? Teve primeiro sorteio, o São Paulo já está eliminado da Libertadores, já está eliminado do Paulista e já está numa posição do brasileiro que não lhe permite sonhar com o título brasileiro. Então a Copa do Brasil passou a ser a prioridade absoluta. Mas para chegar inteiro na Copa do Brasil, na quarta que vem, é essa conta simples. Tem que vencer o Atlético e tem que ao menos empatar com o Palmeiras. É isso, não tem mais a gordura que porventura teve em algum outro momento, entendeu? Bom, então quer dizer que pela primeira vez na história do São Paulo está colocada como prioridade total a Copa do Brasil. Nunca foi assim antes, né? Sempre foi
Copa do Brasil foi tratada como mais um campeonato. E agora, então, todas as baterias estão voltadas para a Copa do Brasil. Perfeito, porque eu acho que pesa muito, além de ser a única frente palpável, alguns outros fatores. Primeiro, o exemplo ou contra-exemplo do ano passado, em que ninguém se mobilizou para aquele confronto contra o Bahia pela Copa do Brasil, quando o comando ainda era do Cuca. Raí foi para a França, Cuca brigou com todo mundo e o time foi eliminado pelo Bahia. Pesa muito aquela experiência anterior, porque seria de novo. Porque o que acontece, né, Tironi? O São Paulo não continuando na Libertadores, todo mundo se engalfiando na Libertadores, a Copa do Brasil passa a ser uma possibilidade. E aí um segundo fator desse ano é o seguinte, eles já colocaram, se você perceber, a Copa do Brasil, cada fase de 2020, ela corresponde a um mês. Então, São Paulo e Fortaleza é o mês de outubro. Aí, quartas de final é o mês de novembro, os 2 jogos. Semifinal é o mês de dezembro, 2 jogos. E a final só em janeiro. O que acontece? Se você vai avançando de fase, e essa é a conta da diretoria em benefício próprio, você entendeu? Para entregar minimamente, para permanecer a diretoria também. Você sobreviver na Copa do Brasil, você sobrevive um mês. Essa é a conta, entendeu? Tanto o Diniz quanto a diretoria. Passa pelo Fortaleza, passou outubro. Passa pela quarta de final, passou novembro. Passa pela semifinal, passou dezembro, ufa, entregamos o time numa situação mínima. Passou a ser... Por isso que ela é tão importante e estratégica nesse momento. E aí, para te passar e fazer uma pergunta também, eu queria saber 2 coisas. O que você achou disso tudo, dessa manhã de segunda-feira, com todos esses componentes? E a segunda pergunta é, você entende que se o São Paulo tivesse numa outra situação que não essa semelhante à do Corinthians, pré-eleição, pré-dificuldade em colocar um técnico tampão até a eleição, por exemplo, na impossibilidade de vir um Rogério Ceni da vida, você acredita que essa última chance ao Diniz seria dada? Então são essas 2 perguntas. O que você achou disso tudo e se você acha que essa condição meio engessada da diretoria do São Paulo para correr um risco nesse mandato final, nessa parte final do mandato, pesou demais? Bom, uma resposta leva a outra, né? Primeiro, se eu acredito nisso, não sei, eu acho que quando a diretoria de fora de campo começa a interferir dessa forma dentro do time, para mim está claro que não há mais confiança do pessoal que comanda o futebol do que está acontecendo no campo. Para mim isso é claro. Então, quando chega ao ponto de, não, você tem que tirar tal jogador e colocar outro, ou então sugerir que tenha mudanças, para mim está claro que está no limite da confiança do trabalho, que o trabalho vai continuar. E agora, sim, já dá para dizer que o que vai acontecer daqui para frente não é mais muito o time do Diniz. Agora é o time do Raí, do Leco, do Pássaro, sei lá de quem. Né? São os caras que identificaram isso e falaram assim, agora eu vou ter que fazer isso. Então o Diniz agora está como um executor de algumas coisas. Claro que ele pode pôr o jeito dele e tudo mais de atuar, mas assim, o Bruno Alves não é o zagueiro dele, tanto que saiu e ontem ele deu até uma declaração desastrada, até sem querer, sobre essa dupla, né? Falou que tinha tomado 3 gols do Mirassol, não sei o quê. O Luan não é o volante dele, ele gosta do Tietê. Então, a partir de agora, não é mais o time do Diniz. Não que ele não tenha a responsabilidade pelo que está acontecendo, mas o que vem daqui para frente já é o time. Acho que a diretoria está impondo. Esse é um ponto. Você acha que vai dar certo? Não acredito que tenha fôlego isso. Não acho que vai mudar da água para o vinho a ponto de transformar o time. Não acho mesmo. Acho que talvez tenha algum fôlego por um tempo e depois não mude muita coisa. Ainda mais tem um jogo clássico no fim de semana contra o Palmeiras que pode ser terrível, né? Depende do que acontecer. 2, a sua segunda pergunta era se em outra situação a diretoria teria agido assim. Não acho. Essa diretoria, ao longo de toda a história dela, a hora que a coisa apertou, que o time começou a não andar, que ele sentiu que não fosse acontecer o que eles esperavam, eles rifaram treinadores. E não rifaram qualquer um, rifaram o Rogério Ceni, né? Rifaram o Aguirre, que tinha que até poucos momentos antes de cair era o líder do campeonato, depois do empate contra o Corinthians em Itaquera. Então, eu acho que ele só está tentando essa última cartada com o mesmo comando exatamente por isso, porque não vai ser difícil arranjar um técnico tampão
e que é o último lampejo de poder entregar o time com alguma condição, se chegar a entregar essa diretoria, entregar o time ainda vivo na Copa do Brasil. Mas, resumindo rapidamente, não acredito que essa mudança tenha muito fôlego. Acho que agora o trabalho do Diniz já não é mais o trabalho do Diniz, já é o time e o jeito dessa diretoria. Acho que a carta branca acabou, pelo menos definitivamente hoje. E acho que em outras situações, em outras condições, isso não aconteceria. E você, o que você acha? Bom, só antes de responder a tua pergunta, uma observação importante e que eu deixei passar e você citou, as entrevistas meio desastrosas do Diniz nas últimas semanas têm, de fato, também pesado para essa perda de autonomia. E tem muito treinador que está morrendo pela boca, né, Tironi? Thiago Nunes, outros lá, o Carille lá atrás. Quando o cara começa a expor o jogador ou ter dificuldade em justificar resultados ruins, nas entrevistas, só que essas entrevistas agora tudo mais ou menos à distância, tal, mesmo assim, os caras têm se atrapalhado demais e o Diniz tem se atrapalhado muito. Aquela história de ganhar o segundo tempo, mesmo fora de contexto, tem pesado demais nessa avaliação. Eu tô com você. Eu acho que eu não acredito muito nessa última chance, até porque ela depende da devoção e do empenho de jogadores que tinham sido escanteados por ele. Essa reação depende... Então, assim, ou esses caras veem uma oportunidade além do Diniz, ou seja, de continuarem como titulares mais à frente e tudo mais, e incendeia o time, ou é curioso o técnico depender desses barrados para sobrevida. E aí um outro ponto que você toca e acho muito interessante, que é a questão de não ter mais a cara do Diniz, volta a nossa grande charada lá do início do trabalho, quando nós falávamos aqui no canal, na criação do canal, que mais ou menos ele tem a mesma duração do mandato do Diniz, só que o nosso canal continua firme e forte. Nós não estamos tendo a última chance, não, no canal, cacete. É o contrário. Não, nós seguimos. Nós estamos ganhando 3 pontos. Estamos ganhando 3 pontos a cada semana. Isso. Mas é que é aquela coisa. Diniz vai se adaptar ao São Paulo ou o São Paulo vai se adaptar ao Diniz? Do primeiro jogo dele lá, contra o Flamengo, que ele achou que aquele time não tinha nada a ver com ele, até esses últimos jogos, o São Paulo foi se transformando no São Paulo do Diniz, cada vez mais. Pela escalação, pelas opções, pela saída futsal, pelos jogadores fortes barrados, aqueles mais fortes fisicamente. Então, hoje é o São Paulo do Diniz escarrado. E o São Paulo do Diniz escarrado não vai a lugar algum. Agora, dá certo quando tem uma intervenção dessa? Depende. Eu já vi dar certo no próprio São Paulo. E já vi dar certo no São Paulo do Muricy, que tinha muito mais condição e já era campeão brasileiro, hein, cara? Já era campeão brasileiro em 2006. O Muricy, em 2007, na segunda Libertadores que ele tem pelo São Paulo, a de 2006, ele perdeu a final para o Inter. Então, a cronologia foi a seguinte: ele perde a final para o Inter da Libertadores, recupera no Brasileiro e ganha o Brasileirão de pontos corridos. Aí a Libertadores 2007, ele pega o Grêmio no primeiro mata-mata. Ganha do Grêmio de 1-0 em São Paulo e perde do Grêmio de 2-0 do Mano Menezes, do Diego Souza, de 2-0 em Porto Alegre, sem conseguir marcar um gol, numa escalação que tinha Ilcinho de lateral direito, Jadilson lateral esquerda, um time rapidinho, só com 2 zagueiros. No voo de volta para São Paulo, eliminado da Libertadores, às vésperas da estreia no Brasileiro contra o Goiás, o Juvenal Juventus, o presidente, falou assim: Muricy, vem cá, não posso fumar cachimbo aqui, mas é o seguinte, você vai voltar com a porra dos 3 zagueiros, você vai voltar com um time que vai brigar, vai meter a bola na área para o Hugo, que vai entrar no time, o Jorge Wagner vai cruzar as bolas e nós vamos ser campeões brasileiros de novo, tá bom? Senão você sai. O que aconteceu? Ele, no jogo contra o Goiás, ele mudou tudo, deu passo atrás, voltaram os 3 zagueiros e ali ele formou o melhor dos times do tricampeonato, o time de 2007, que ninguém fazia gol, que fazia 1-0 e acabava o jogo, e que ganhou o campeonato com 10 rodadas de antecedentes. Às vezes a intervenção é necessária, e o Muricy soube voltar atrás. Agora, não tem Juvenal hoje, tem o Leco, tem o Raí, tem o Pássaro. E assim, eu estou dando esse exemplo de 3 zagueiros, que poderia ser uma das formações utilizadas pelo Diniz com esse elenco, que ele nunca usou,
às vezes é necessário o toque de cima. Treinador, ainda mais treinador sem currículo, e o Diniz é um treinador sem currículo, não dá para ter carta branca e voo solo. Nunca deu. Esse foi o grande erro, dar carta branca para um cara que não tem condição de ter a carta branca. Esse foi o grande erro do São Paulo até agora. Então tinha das duas uma, ou dava um ultimato e tinha intervenção, ou trocava o cara. Vai dar mais uma chance, uma última chance. Eu não acredito como você. Agora eu queria saber da galera aí depois também pelos comentários. Muito bem, então vocês comentem. Vocês acham que vai dar certo? A intervenção vai funcionar? É o time do Diniz? Não é mais o time do Diniz? Deveria ter mudado? Deve continuar? Diniz deve ter mais chance? Enfim, mandem aí os seus recados pelo chat aqui com a gente, nos comentários, que a gente vai responder na medida do possível. Ficamos por aqui, assine o canal. Mais do que isso, faça a sua inscrição, dê likes e a gente volta ao longo da semana. Amanhã tem Soft Open. Valeu, Arnaldo. Valeu!